muito tempo contra tudo e contra todos. O Instagram caiu várias vezes, só esse ano nosso Instagram, e estamos numa luta. E eu entrei para somar com a Smoking Buddies. Comecei essa coluna com a Thaís, que me ajuda, que é uma jornalista, que também tem essa pegada do levar o conhecimento de uma maneira simples e científica para o público. Então, ela que me ajuda. Entrei para esse portal, que tem como foco o uso adulto, mas que traz para o medicinal essa pauta e essa discussão, tá? Tão importante. Gente, eu vou ter que acelerar um pouquinho, que eu tenho bastante caso. Bom, essa informação que eu compartilho lá na coluna Doutora Responde, não é igual uma consulta médica, tá, gente? A gente sempre coloca isso, porque às vezes o paciente responde lá e ele quer uma consulta médica, e na verdade não é isso, né? É só mais ou menos ali para ajudar. Então vamos lá. A cannabis pode ajudar com pacientes com ela? Claro! A esclerose é uma das coisas que a gente fala de cannabis medicinal, porque o que ela faz? Além de ser um antioxidante potente e um neuroprotetor potente, a gente ajuda a ir diminuindo o tempo com que essa doença se alastra. É uma doença neurodegenerativa, mas a partir do momento que você coloca a cannabis lá para ajudar nessa neuroinflamação, ela vai acontecendo mais devagar. Então, volto a dizer, você nunca vai prometer cura para o seu paciente, esse não é o intuito. O intuito é a gente prometer alívio, é a gente ir ajudando nas dores, no sono, na ansiedade. Então, essa é uma pergunta. Posso usar para doenças neurodegenerativas? Pode, tá? E é importante, para Alzheimer também. Estou grávida e fui diagnosticada com hepatite B. Posso me tratar com cannabis? Olha, infelizmente não. Por quê? Porque existem alguns tratamentos que a gente vai precisar tomar outros remédios, sim. Mas a gente pode usar a cannabis para diminuir os sintomas. O mal-estar, a dor, o sono, a ansiedade. Por quê? Porque ela trabalha no nosso sistema endocannabinoide. Então, volto lá para os receptores. A cannabis pode substituir os medicamentos tradicionais para o Alzheimer? Bom, a gente sempre vai tentar com que o paciente tome menos alopáticos e mais produtos naturais. Mas vai depender muito como o paciente se ajuda com isso, né? O Alzheimer, a gente sabe que hoje, por exemplo, ele é uma diabetes do tipo 3. Né? Na Inglaterra está se falando muito sobre isso, sobre os estudos. Que o paciente com Alzheimer normalmente tem um índice glicêmico muito alto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar esse paciente a se recompor, não só no cognitivo, mas também com as vitaminas, baixando essa glicemia, dando mais estímulo para o paciente no dia a dia, fazendo atividade física, melhorando a alimentação. Então, é sempre um todo, tá? Mas o nosso foco é, sim, ir diminuindo os medicamentos alopáticos e sempre tratando mais de uma forma natural e com o THC. O THC, ele vai ser muito importante para o Alzheimer, porque ele faz uma coisa que a gente chama de neurogênese, formação de novos neurônios. Ele ativa áreas do cérebro antes inativadas. Então, a gente usa ele também para TDAH, para ativar essas áreas. Tanto que uma coisa muito comum no TDAH é essa THC dependência. O TDAH, ele gosta muito do THC, por ele usa o tempo todo. Por quê? Essa descarga de neurogênese que o THC faz, ele vicia nisso. E o TDAH, ele tem um temperamento um pouco compulsivo, então por isso é importante ir tratando ele com os outros canabinoides também. Que é a mesma coisa do Parkinson que eu trago aqui para vocês. A gente pode usar, sim, o THC para estimular essa região cerebral, né, que antes estava ali inativada. A gente pode melhorar a condição de saúde desse paciente,
tratar com alimentação também e com estímulos, tá? Então, sempre que você for num consultório médico que te derem uma solução mágica, essa solução mágica não existe. O que existe são várias caixinhas que vão se complementando, como alimentação e todo o resto que eu falei. Óleo de cannabis pode amenizar os sintomas da gripe? Bom, gente, essas são as perguntas da internet. Eu tirei algumas, mas são muitas perguntas, assim, e perguntas aleatórias, que eu adoro responder, porque realmente a gente não acha isso aqui em lugar nenhum. Onde que tem a resposta disso, se eu posso tratar gripe com cannabis, né? Mas a minha resposta é que, olha, o gripe, a influenza, é um vírus autolimitado. Você vai pegar esse vírus, você vai ficar 7 dias com ele e ele vai embora, tá? Toda doença autolimitada é assim. Você pega, fica um tempo com a doença e depois tchau, tchau. Dá para eu melhorar usando cannabis? Dá. Cannabis é um imunomodulador. Ele vai ajudar no nosso sistema imune. Então, melhorando o nosso sistema imunológico, junto, por exemplo, com a vitamina C, que é ótima para o vírus da influenza, a gente pode aliviar os seus sintomas. Vai ser a cura? Volto a dizer, não é a cura, mas é um alívio. E é para isso que o médico serve, para aliviar os seus pacientes. Cannabis pode afetar os efeitos da pílula anticoncepcional? Essa aqui eu tive que estudar pra caramba para responder, porque tem um monte de gente falando um monte de coisa na internet. Bom, gente, se pudesse, a gente tinha um monte de filho aí tomando anticoncepcional com cannabis, porque existe sim várias mulheres que fazem o uso da cannabis e tomam a pílula. Então não interfere, você pode continuar consumindo a cannabis e continuar tomando a sua pílula anticoncepcional, que está tudo bem, tá? Como o THC pode contribuir para a saúde mental? Bom, volto nessa aqui. Essa aqui é a questão da neurogênese. Além dele ser também um anti-inflamatório potente e um antioxidante potente, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar essas células a não envelhecerem tão rápido e não perderem a sua funcionalidade. Lógico que vai depender muito do estilo de vida desse paciente, se ele faz atividade física, se não faz, se está em uma alimentação correta, se não está, se estimula a nível cerebral, se não estimula. Mas para a gente falar sobre o que o THC pode fazer, seria essa neurogênese. Quais são os benefícios terapêuticos do terpeno da cannabis? Bom, os terpenos são que dão cheiro à planta, são os terpenos aromáticos. E eles também ativam áreas do nosso cérebro, região do cérebro que a gente tem memórias. Então, sim, você pode usar os terpenos da cannabis a seu favor, como ansiolítico, como sedativo. Depende muito do terpeno que você usa para o foco que você quer. Mas, sim, a resposta dessa pergunta é: existem benefícios dependendo do terpeno e dependendo do que você quer atingir. Tenho gastrite crônica, a cannabis pode me ajudar? Sim. O CBD, ele diminui produção de suco gástrico. Isso é comprovado cientificamente. Então, o paciente que tem gastrite pode fazer uso do CBD para ir diminuindo essa inflamação, junto com a espinheira santa, que é um santo remédio, já carrega no nome. Então, o paciente pode sim fazer uso da cannabis. Qual a diferença entre o full spectrum, broad spectrum e canabinoides isolados? Bom, essa aqui eu falei no começo para vocês. O full spectrum é sempre o carro-chefe, aquele óleo muito rico, que tem todos os canabinoides da planta. O broad spectrum, ele só não tem o THC, provavelmente porque esse paciente não está podendo fazer uso naquele momento. E o canabinoide isolado, que normalmente é só o CBD isolado, eu não uso. Eu não acho que um canabinoide isolado tem uma funcionalidade tão boa quanto os outros canabinoides todos juntos. Qual o papel do médico na impetração do habeas corpus para cultivo de cannabis? Pergunta boa essa. Gosto quando eles trazem para cultivo. Bom, o HC é o habeas corpus para o paciente poder plantar o seu próprio remédio.
Qual que é o papel do médico? Fazer um bom laudo médico e uma receita que o paciente fique garantido com o número de pés para que ele consiga produzir o seu próprio óleo. Claro que ele também vai precisar de alguns outros documentos, não só o laudo médico e a receita médica, como também o agrônomo e o curso de cultivo, né? Mas a nossa função é descrever quando começou essa patologia, quais as coisas que esse paciente já tentou, o que não deu certo, ou quais foram os sintomas que ele apresentou oriundos dos outros medicamentos. E no final, qual seria a necessidade real desse paciente, pautada numa boa prescrição médica para que ele consiga um número suficiente de plantas para conseguir ficar com o seu tratamento ali autossuficiente. Bom, interesse sobre uso adulto e redução de danos, né? Como a gente fala bastante com, né, enfim, com o público, com o leitor, a gente trouxe também redução de danos para conversar com eles o que eles pensam sobre redução de danos, o que a gente pode falar de cannabis que já não tem escrito por aí, que eles ainda têm dúvida. Então, vamos lá. Como saber se estou fazendo um uso problemático de maconha? E aí? Essa maconha, ela está afetando o seu sono? Você está fumando muito a ponto de afetar o seu sono? Ou ela está afetando o seu emprego ou os seus relacionamentos? Você está se atrasando porque você vai fumando maconha? Você está brigando lá com a sua mulher porque ela não aguenta mais, que ela te convida para fazer um negócio e você só quer fumar maconha? Ou você está deixando de ver um amigo porque ele não fuma maconha? Aí você está fazendo um uso problemático, ela está começando a te dominar. E nenhuma substância pode dominar a nossa vida. A gente precisa dominar a nossa vida. Até água demais é ruim. Vocês sabiam que a gente pode morrer por tomar água demais? E aí o nosso rim perde todos os eletrólitos e a gente tem uma desidratação por muita água? Gente, é sério. Maconha demais também é ruim. Quando a gente começa a ter esses despertares noturnos, por falta de vitamina D e excesso de THC, a gente precisa conversar com o médico. Tá? Então, eu gosto de trazer isso na coluna também, porque é muito fácil eu só colocar o lado legal. E eu falo muito sobre o lado legal, né? Eu sou a cara aqui para falar para vocês, eu coloco a minha cara para falar para vocês sobre o sistema endocannabinoide, mas eu preciso trazer as problemáticas também. Então, vamos lá. Quem faz parte dos grupos de risco associado ao consumo de maconha? Grupo número 1, jovem. A maconha não é para pessoas com menos de 25 anos, a não ser que você faça o uso por algum motivo específico, epilepsia, paralisia cerebral, autismo, aí você pode começar o seu uso previamente. Mas se você não tem nada, se você é super saudável, espere até os 25 anos. O nosso lobo frontal, ele está em formação. Então, se a gente começa o uso da maconha fazendo muita neurogênese antes da gente precisar fazer neurogênese, ao invés da gente estar ganhando mais neurônios, a gente está perdendo neurônios. Então, eu sempre falo nas palestras que eu fico triste quando eu olho na rua e vejo criança de 14, 15 anos fumando maconha. Não é um momento para estar fumando maconha. Deixa você ser velho, ter dor, precisar, ser ansioso. Aí você pode usar. Então, a gente precisa falar sobre esse grupo de risco. As pessoas pensam assim, e se liberar? Aí os jovens vão usar maconha. Os jovens já usam maconha. A gente precisa falar com eles, a gente precisa parar com o proibicionismo, porque aí eles usam uma qualidade péssima de maconha, escondido, que vem dentro de caminhão com querosene para disfarçar cheiro, para isso e para aquilo. Então, vai ser uma substância, assim como o álcool, assim como o cigarro, a gente vai ter que orientar e não fingir que esse assunto não existe. Então, é por isso que existem sim grupos de risco, e a gente precisa falar sobre eles. Pacientes esquizofrênicos, eles podem entrar em surto com o uso de cannabis, se eles usarem muito. O THC pode fazer tanta neurogênese na cabecinha deles,
que eles entram em surto. Então, paciente de saúde mental esquizofrênico é sim um grupo de risco, tá? E existem vários internamentos. A maconha não causa esquizofrenia, não. Ela pode ser gatilho, assim como o álcool, ou assim como qualquer outra coisa, se o paciente já tem uma predisposição. E eu vejo muito médico que é contra a cannabis se respaldando em cima disso. E isso é uma grande mentira, tá? Então, eu repito, a cannabis ela não causa esquizofrenia. Ela pode ativar um surto psicótico, assim como qualquer outra substância pode também ativar esse surto. Então, existe um grupo de risco para a maconha. Bom, as grávidas, a gente ainda também coloca nesse grupo de risco por falta de estudos. Para a indústria farmacêutica, não é interessante pegar um monte de mulher grávida, fazer elas tomarem THC e fazer um super estudo e deixar de vender o Vonal, deixar de vender todos os medicamentos, bromoprida, todos os outros medicamentos que as grávidas, coitadas, só sobra isso para elas. Então, infelizmente, eu vou ter que colocar essas grávidas no grupo de risco. Mas isso é culpa do lobby, isso é culpa da indústria, porque a gente não tem certeza ainda por falta de estudo. Bom, como praticar a redução de danos no contexto da cannabis? Primeiro, são as piteiras, né? A gente precisa regulamentar o uso das piteiras. Quanto mais longa essa piteira, melhor, tá? Segundo, uma boa hidratação. Precisa hidratar, porque as nossas vias aéreas, elas ficam ressecadas. E quando elas ficam ressecadas, a gente acaba tendo mais resíduo pulmonar. Então, se a gente se hidrata bem durante o uso, seja ele vaporizável, comestível ou mesmo de óleo, essa é a maior indicação médica, hidratação. Outra coisa, a cannabis pode sim baixar a nossa pressão. Ela pode fazer uma hipotensão. Então, é bom a gente ter sempre um salzinho por perto. Coloca esse salzinho embaixo da língua para a pressão voltar ao normal. E caso você tenha alguma indisposição, deita e dorme. Esse é o maior conselho que eu posso dar como médica, tá? Muitas pessoas me mandam assim, doutora Amanda, eu dei 2 doses para o meu filho hoje, o que eu faço? Eu levo ele no hospital? Não, você deita com ele, coloca um filminho e dorme. O seu filho vai ficar bem. A cannabis, ela não tem a capacidade de fazer hepatotoxicidade. O que é isso? Não dá para a gente ter uma hepatite medicamentosa ou para o nosso fígado sair correndo com o uso da cannabis. Isso não existe. A gente não consegue morrer por uso da cannabis porque a gente não tem receptor no tronco cefálico para ela poder desligar os nossos pulmões. Então, ninguém morre de maconha. É só deitar e dormir. Fiquem calmos, tá bom? Bom, e a última coisa para a gente aqui falar sobre redução de danos é o quê? Usar produtos de qualidade, né, gente? É isso que a gente está buscando aqui. Normatizar o uso da planta, regulamentar o uso da planta, para que a gente tenha disponível no mercado produtos de qualidade, sem pesticida, sem metais pesados, sabendo que o paciente está usando. Como eu disse, hoje o grande problema do proibicionismo é isso, que a gente não sabe o que o paciente usa, né? O que ele consegue, o que ele consegue comprar muitas das vezes. E não é acessível, não é uma coisa que chega em todos. Então, é para isso que a gente precisa lutar. Bom, eu sou membro da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Lá existem vários outros médicos que pensam igual a mim. Então, se vocês querem conhecer mais o nosso trabalho, esse é o QR Code. E agora eu vou abrir para perguntas, porque se a doutora responde, eu vou responder para vocês. É isso. Tá bom. Só um pouquinho que o moço vai pegar o microfone, tá? Quem vai primeiro? Vamos lá. Olá, boa tarde. Parabéns. Parabéns. Você é necessária. Parabéns. Obrigada, tá? Obrigada. Que orgulho de te ver assim pessoalmente. Doutora, quero fazer uma pergunta. Você citou apenas 3 supostos, né, grupos de risco. E quantas pessoas com deficiência
transtornos e autismo. O que você me diz a respeito disso? Olha, essas pessoas a gente tem que usar cannabis, né? A cannabis ela seria minha primeira opção para TEA. Por quê? Porque os autistas eles têm comportamentos ansiosos, então a gente pode sim usar cannabis neles. Eles usam um monte de medicamento tarja preta, como risperidona, neuleptil, nossa, um monte de coisa que enfiam nessas crianças e que nada disso melhora, que só acarreta em dificuldade hormonal, em aumento de prolactina e um monte de coisa ruim. Então, a minha primeira opção, né, e digo isso com a minha pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência, a minha primeira opção para TEA é sim o CBD Full Spectrum. Quem mais? Alguém tinha levantado a mão, acho que aqui ela primeiro. Oi, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar, né, vendo essa tua palestra. Eu tenho uma dúvida, eu não sou daqui de São Paulo, não moro atualmente, vim para a feira mesmo. Eu queria saber se é possível fazer uma consulta com você virtual, porque meu pai ele tem problema de esquizofrenia, ele toma muito medicamento, já faz muitos anos, e ele tem bastante tremedeira, enfim, ele tem alguns efeitos colaterais, ele queria ver como é que faz para entrar, né, com esses tratamentos, só que eu queria saber de forma virtual, se tem como fazer consultas com você, como é que funciona essa parte? Eu comecei a atender virtualmente na pandemia, até então não tinha regulamentação do CRM, né? Na pandemia os médicos foram autorizados a atender online, então hoje eu tenho pacientes do Brasil todo, e eu acho que o grande diferencial é o acompanhamento. É você ir acompanhando esse paciente e entendendo o que está funcionando, qual a dose ideal, porque a cannabis ela não tem uma dose igual para todo mundo, sabe? Então, quando você começa a fazer o uso do óleo, por exemplo, né, como é no caso do seu pai, você precisa ir acompanhando o número de gotas e como ele vai respondendo. Então, a gente pode sim, no final eu te dou meu número, tá? Boa tarde, meu nome é Aloysio, eu sou enfermeiro. Olá, bem-vindo. Nós estamos às portas de abrir uma nova sociedade brasileira de enfermagem canábica. Recebemos o CNPJ semana passada. Eu queria saber de você, doutora Amanda, qual é a sua concepção da equipe multidisciplinar no cuidado dessa complexidade desse indivíduo que procura os produtos mediados com cannabis? Perfeito. Olha, é muito importante o enfermeiro, porque o enfermeiro é o cara que vai dar o acompanhamento, é o cara que vai fazer diferença no processo. O médico ele pode até passar 1 hora, 1 hora e meia ali para o paciente, identificar qual que é o canabinoide que você tem que usar mais ou menos, o tipo de produto ou não. Mas o cara que vai acompanhar esse paciente, que vai mandar uma mensagem toda semana, e aí fulano, como é que está seu tratamento? Você teve alguma diarreia? Porque pode, é um óleo, é oleoso. O intestino pode entender aquilo como um laxante. Então, pode ter diarreia na primeira semana, na segunda, mas esse cara ele é primordial. Assim como a psicóloga, o acompanhamento psicológico em todas as doenças são importantes, assim como a nutricionista. Eu, como nutróloga, bato muito em cima da tecla da alimentação e da suplementação, porque eu realmente acredito que, além da indústria farmacêutica, a gente ainda está com a indústria alimentícia matando a gente, enchendo açúcar, corante em tudo que eles veem pela frente. Porque depois eles vão vender para você o glifage. Ah, você ficou com diabetes? Vem cá que eu vou te vender um produto. Então, a gente está, assim, no meio desse lobby. E, para a gente fazer diferença na vida das pessoas, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para trazer todos esses pontos de vista para o paciente. Obrigada por existir. Vamos lá, pode ir. Boa tarde, eu sou Paola, eu sou médica, trabalho numa cidade do interior do Rio de Janeiro e eu queria poder fazer prescrição, né? Mas eu sempre fico com medo de escolher algum curso para me capacitar para poder fazer a prescrição. Aí não sei se você tinha alguma coisa para recomendar, né? Algum curso, alguma plataforma, Sim. alguma coisa? Esse QR Code vai te levar para a nossa associação. Na nossa associação, a gente tem cursos lá. E aí você pode dar uma olhadinha. Eu também tenho um curso inicial no meu Instagram, que são 8 pessoas, químico, advogado, começando todo esse processo, se chama Descobrindo o Universo da Cannabis.
E aí você pode começar aí e depois ir para algo mais específico na nossa associação. Na nossa associação tem muitos médicos de diversas áreas. A gente aprende bastante entre a gente, compartilha artigo. Posso te ajudar. Só para complementar, né? Eu também sou Paulo, sou médico. Eu também sou membro da Ambicam, né? Com muito prazer ter uma colega aqui falando, uma autoridade. E assim, dentro da Ambicam, a gente tem um grupo dos prescritores e que a gente se dá muito suporte. Além de discutir artigos, ciência, é uma sociedade que vale a pena. Vale a pena. Foi a minha melhor, eu nunca me senti tão acolhida como no grupo que eu estou agora, porque é realmente assim, é uma zona de conhecimento para médico, é outro nível, de verdade. Quem mais? Oi, Ô, Amanda. Tico, vamos Tudo lá. bem? Queria dizer que eu sou fã do seu trabalho, doutora Amanda, e dizer o seguinte, né? A gente acompanha o seu trabalho há um tempo e acha muito importante quando você abre o olho para nós sobre as maconhas, né? Sobre a importância também desse aprofundamento medicinal acerca das diferentes espécies de maconha e dos diferentes efeitos que isso tem, né? Então, principalmente para médicos entenderem esse processo da planta, entenderem a planta como algo, né, sistêmico. Eu acho que isso que você traz é muito importante. Queria que você respondesse quão importante é isso para um tratamento médico, para que todo mundo possa saber. Perfeito. É importante conhecer a planta na sua totalidade. No começo da palestra, falei para vocês, essa ideia separativista do CBD é medicinal, do THC é vilão, do CBG eu só uso para neuroinflamação. Isso não existe. A planta é rica na sua totalidade. E conhecer as strains, as genéticas do que você está usando, saber ler uma cromatografia, saber ler um COA de um produto quando você pega na mão, saber se ele, as características dos terpenos, o que ele tem mais de terpeno, o que ele tem menos, aonde você quer atuar nesse paciente. Então, isso é muito importante. Não só a prescrição e falou, valeu, né? A prescrição, o conhecimento da planta e, vou trazer um amigo aqui, o acompanhamento. Isso é muito importante. Exatamente. É isso que faz a gente ter melhora de uma maneira verdadeira no paciente. Não melhorar só agora e daqui a pouco ele já piora. E sim uma modulação do sistema endocannabinoide. Sim. E, Amanda, tem uma coisa interessantíssima que Israel, né, o Dedi e o Yossi Tam, né, eles já estão pensando na cannabis de acordo com a genética de cada paciente. Meu Deus. Então, eles têm mais de 1000 subtipos, 1000 tipos de strains, que eles vão fazendo os testes, né, e vão, para poder, para o paciente X, qual que é ele tem autismo, mas qual que é a melhor maconha para ele. Então, o Israel está muito na frente nesse caminho, né? Nossa, olha, o sonho vai ser quando a gente puder ir testando por paciente. Então, a gente pega lá um paciente. Então, vamos fazer uma Charlotte Web nele, vamos ver como ele responde, né? Um paciente de epilepsia. Vamos fazer um Dr. CBD, ver como ele responde. Então, esse vai ser o sonho. Mas, tendo um teste genético, já ajuda bastante. Quem mais? Doutora Amanda, primeiro uma honra estar falando Opa. com você aqui assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o autocultivo. A importância dos médicos, uma vez que eles têm, né, menos de 1% hoje dos médicos são prescritores. E como que você acha que a gente pode educar nesse sentido e trazer a importância de saber que é possível cultivar dentro de casa de maneira simples e direta? Como educar a sociedade para o autocultivo? Perfeito. Gente, quem não conhece o canal do Natural TV, são esses lindos ali, ó. Esses caras trazem muita informação mesmo. É uma honra ser parte da bancada de vocês, gente. Sério. Olha, quando a gente começa a falar de HC, é que vocês não estavam aqui no começo, quando eu falei da importância de um bom laudo médico, né, de fazer uma receita pautada em sobrar plantas para não ficar ali naquele perrengue, né, conhecer todo esse processo. Mas no começo da palestra, eu falei para eles que o mais importante mesmo seria a obrigatoriedade dessa matéria nas faculdades, de todos os cursos de saúde, porque é um desaforo você formar um médico sem mostrar para o cara um sistema de modulação, um sistema de homeostasia, de equilíbrio, que todo mundo deveria conhecer esse sistema. Então, eu acho que o passo 1 para a gente poder melhorar essa formação profissional
é bater nessa tecla de que tem que ser obrigatório nas faculdades. Depois disso, que a gente formar esses caras, a gente começa a mostrar para eles a totalidade da planta, o quanto é rico e o quanto não ter pesticida, o quanto não ter metais pesados, o quanto saber o que você está usando, da maneira que você está usando, faz total diferença no seu tratamento, né? Porque é uma medicina e todo mundo deveria ser apto e, ok, você plantar a sua medicina com um acompanhamento médico e multidisciplinar adequado. Oi, doutora. Boa tarde. Oi. O TDAH infantil pode ser usado com cannabis? Claro, pode sim. A gente usa produtos full spectrum no TDAH infantil e, se tem necessidade, também produtos 1 para 1, tá? Se é uma coisa assim que realmente a criança precisa muito, eu uso 1 para 1. Mas eu também trato com a vitamina B12, que é uma vitamina muito importante. Eu também tento tratar com a erva cidreira, com o extrato seco de erva cidreira e triptofano, que converte depois em serotonina. Eu trato com os probióticos para o intestino, que fazem muita diferença no TDAH, porque ele tem um intestino inflamado e diferente dos demais. Então, ele deixa de produzir substâncias no nosso segundo cérebro, que é o intestino, então tem que tratar. Tem que melhorar a alimentação, porque normalmente a criança com TDAH come muito doce, tem uma compulsão por doce. E existem outros métodos também não medicamentosos, como o método Supera, que é um método, o slogan dos caras é ginástica para o cérebro, que também pode ser complementar junto com a cannabis para tratar TDAH infantil, mas dá sim. Uso PEA também, DHA, né? Também, isso também é muito bom. Doutora Amanda, em relação à educação na universidade, isso é fundamental, né? Eu fui muito privilegiado na UFRJ por ter o Dr. João Menezes, que queria até fazer minha homenagem a ele, porque ele lá no segundo período de medicina... Palma para ele. Verdade. No segundo período de medicina, a gente estava passando pelo PCI de neuro, e ele deu uma aula sobre o sistema endocannabinoide lá em 2012, 2013. Meu Deus! E aquilo foi transformador, assim. Então, a gente foi uma exceção, né, na minha turma, mas logo todo mundo esqueceu, né, não teve continuidade. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre redução de danos, né? Claro. Você falou sobre o tamanho da piteira, que é importante para reduzir o calor, né? Isso. Mas como que você... Uma das coisas que eu tenho muito no meu consultório, às vezes, pacientes que fumam muito, que tem atrapalha a questão da vida, né? Eles estão ali... Que a gente trouxe antes, é problemático, sim, né? Síndrome amotivacional e tal. Eu sempre oriento o uso de vaporizadores, né? Como que você recomenda alguma marca de vaporizador, além daquelas da Storz & Bickel? Tem alguma marca brasileira que você acha que é boa? A Puficô. Os produtos da Puficô, né, são produtos bons também, mas tem o seu valor, né? Tem que entender se o paciente pode. Mas o que eu também tento fazer dentro do meu consultório é alternar óleo com vaporizável, para ir diminuindo o quanto ele usa de óleo, de vaporizável, e colocando também o THC em gotas, para esses THC dependente. Outra coisa também que eu peço é time break. Time break de pelo menos 2, 3 dias, né, só com o CBD, fazendo uma limpa ali do THC. Isso tende a reduzir depois quando eles voltam a fazer o uso e fazendo mais devagar. Mas o da Puficô eu acho que é o mais acessível, assim, aqui é caro, mas assim, é perto dos que a gente tem, né? Para quem ainda está chegando, né, não conhece muito, os vaporizadores são instrumentos em que você coloca a flor, né, ela de chavada ali, e ele vai aquecer aquela flor numa temperatura adequada, vai fazer uma extração limpa de canabinoides, vai evitar a questão da carbonização, da alta temperatura do cigarro de maconha, que pode chegar até 800 graus Celsius. Isso vai fazer metaplasia no tecido ali da via aérea, e isso pode levar a câncer. Às vezes, muitos pacientes que fumam só a maconha acham, mas eu não vou ter risco de câncer porque eu não fumo cigarro. Mas não, né? A temperatura é um grande problema. O problema é a temperatura e resíduo pulmonar. Esse é o grande problema. A gente não tem
essa coisa de ficar fazendo nebulização, de ficar hidratando via aérea superior, a gente não pensa nisso, a gente só resseca, 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 resseca. E isso é um problema, porque a via aérea fica seca e o resíduo pulmonar entra com maior facilidade. Então, isso também seria uma ótima nebulização. Nebulização é uma baita de uma redução de danos, olha, seria uma das melhores. Colocar um pouquinho de eucalipto, então, ali para poder fazer broncodilatação, melhor ainda. O professor Mariano, né, estava lá na Weekend Summit esse ano. Sim. Ele levou um vaporizador, ele conseguiu fazer o THC ficar hidrossolúvel para esses pacientes, para resgate, né, em casos de dor crônica, em casos de epilepsia, assim, foi incrível. Ele Hidrossolúvel ele conseguiu? Hidrossolúvel, ele conseguiu fazer uma fórmula para usar um nebulizador portátil, nebulizador hidrossolúvel. né, mas essa fórmula ainda deve estar chegando aí no mercado, né, tá em pesquisa ainda. Que legal! Interessantíssimo. Vai ser patente dele? Não sei dizer, ele falou que ainda está estudando, que deve sair para publicação em breve aí. Maravilhoso! Vamos lá. Você falou um pouco sobre a resistência, né? Como isso acontece no cenário em relação ao tratamento medicinal? A resistência das pessoas ou resistência à das tolerância? pessoas, tolerância e limpeza, perfeito. né? Sim. Na verdade, eu acredito que para você ser contra a cannabis medicinal, você tem que ser um pouquinho fora, né, da sociedade, porque eu acredito que as crianças hoje já mostraram para a gente com a epilepsia, com a paralisia cerebral, com as síndromes refratárias, que é muito importante o uso da planta. Eu acho que agora a briga está com o THC, com a importância do THC, sabe? A resistência do corpo, com a tolerância dos canabinoides, bom, aí a gente precisa fazer time break. A gente precisa, quando você estiver fazendo muito uso da substância e você vê que você já está desanimado, foi o que o Vinícius trouxe. O acúmulo de THC pode fazer com que a nossa anandamida, que é o hormônio da felicidade, ela fique desregulado. E aí o que acontece? A gente cria uma síndrome amotivacional. É aquele maconheiro que ele só quer fumar maconha e não quer fazer mais nada, quer dormir o dia inteiro. Esse cara, ele não está bem, né? Ele já está com muito nível de tolerância ali no receptor. Aí como que você melhora? Substituindo por outros canabinoides, colocando um olhinho de CBD, fazendo com que ele volte a fazer atividade física e fazendo time break, que é esse corte de pelo menos 2 a 3 dias, para o corpo utilizar o que tem ali de muito, e aí quando esse cara for utilizar de novo, o receptor dele vai estar bem mais ágil, bem menos tolerante do que estava antes, sabe? Então, por isso é importante esses time breaks. Complementando, o Dr. Dustin Sulak, né, ele tem um protocolo de desmame, né, de sensibilização. Os receptores exatamente. Os receptores endocannabinoides, eles não agem como outros receptores, por exemplo, de dopamina, né? Eles podem ser reesterilizados, né, ressensibilizados para a maconha, para os endocannabinoides e pelos fitocannabinoides, depois de 7 dias de jejum. Então, se você consegue fazer 7 dias sem maconha, sem óleo, o paciente, por exemplo, que chega em doses muito altas, né, às vezes eu consigo tirar a cannabis, eu falo, vamos fazer 7 dias sem, para depois voltar a titular de dose baixa, e ele geralmente estaciona em doses mais baixas depois. Então, isso é uma coisa que o sistema endocannabinoide tem, que é uma maravilha, né? Diminuir... Sim, você consegue remodular. Só que, por exemplo, o que o Vinícius está falando de 7 dias... Paulo. Desculpa, Paulo. O que ele está falando de 7 dias, para um paciente com dor, daí fica mais complicado, entendeu? Aí, por isso que a gente faz pelo menos 2, 3 dias. Por exemplo, eu tenho uma paciente que usa morfina. Ela chegou em mim usando 7 comprimidos por dia de morfina. Hoje ela está em uso do THC e ela só toma 1 de manhã e 1 à noite. Então a gente reduziu para 2 comprimidos. Eu não consigo ficar 7 dias sem modular ela, porque ela sente muita dor. Então cada caso vai ser um caso. É difícil de falar que tem um padrão para tolerância, mas o mais importante é você entender que quando você estiver muito tolerante, você precisa cortar o uso. Isso, exatamente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Doutora, na prescrição do Full Spectrum, eu não sou médico, tá? Tá. O médico tem, pela legislação, ele tem autonomia para ir além do 0,3, ele pode fazer 1 para 1. Existe a legislação, como é que ela funciona com relação a isso? Cabe ao médico a decisão
de modular o THC com os outros canabinoides? Sim, cabe ao médico. O prescritor que estiver ali te acompanhando, né? Como eu disse, essa paciente eu vou citar essa da coluna vertebral, que tem várias cirurgias, que é uma senhorinha que tem várias cirurgias em coluna vertebral. Essa não tem como eu usar 0,3, sabe? Eu preciso modular num nível muito mais alto de THC para realmente fazer analgesia. Então, fica a meu critério. Mas eu tive uma paciente de fibromialgia que engravidou. Ela fazia o uso do óleo 1:1. E aí ela veio em consulta e falou, o negócio é o seguinte, eu tô grávida. Ixi, e agora, né? Vamos usar THC em grávida, eu não tenho respaldo científico nenhum. Se o juiz me perguntar, doutora Amanda, da onde você tirou isso? Da sua cabeça? Né? Então, o que eu fiz? Ela não queria parar de usar. Eu falei, olha, então vamos fazer aqui um terminho, onde você se responsabiliza pelo uso e eu vou te acompanhando, beleza? Beleza, e deu super certo. Ela usou durante toda a gestação, agora já nasceu o bebezinho dela, tá tudo certo. Então, cabe ao médico e ao paciente, tá? A responsabilidade é dos dois. Sim, e inclusive em casos de mulheres grávidas, o Dr. Ethan Russo, que é uma grande autoridade. Eu chamo ele de Madonna da Cannabis. Madonna da Cannabis, porque muito bom. Assim, Ethan Russo sou tão fã dele quanto da Madonna, acho que é por isso. Ele um livro dele que ele comenta que mulheres rastafarianas lá na Jamaica tem estudos observacionais, né, que elas estavam usando cannabis para controlar os sintomas, né, da gravidez, às vezes a náusea e tal. Não estou falando que é para grávida usar cannabis, quero deixar isso bem claro. Né, não existe esses estudos de segurança, enfim, eu estou citando estudos, não estou falando para usar. Então, né, o que acontece? Eles observaram essas crianças, né, por até 6 meses e eles perceberam que elas tinham peso normal ao nascer, não tinham atraso de desenvolvimento, mas esse acompanhamento não foi longo o suficiente. Como é que eles chegaram na vida adulta? A gente não sabe dizer. Então, isso é uma coisa que, pela falta de estudos, seja por qual motivo for, a gente tem que tomar esse cuidado, né, da gestante, lactante, né, e ela fez certíssimo de assinar um termo, isso. Se respaldar. Por que esses estudos são observacionais? Porque ninguém quer colocar dinheiro para acompanhar a grávida que usa maconha, porque ninguém tem interesse nisso. Então, por isso são estudos observacionais, que acabaram com 6 meses. Gente, é ridículo você falar que observou ali durante 6 meses. Você precisa observar por anos. Mas, volto a dizer, ninguém do Vonal, do Bromoprida, está interessado em pegar esse grupo de risco e colocar dinheiro ali para observar essas crianças. Então, por isso que eu não posso subir nesse palco e falar que é seguro, infelizmente. Né? Porque eu tenho todo um respaldo do CRM, respondo a várias outras coisas. Mas eu vou ainda um dia subir nesse palco e falar que é seguro, porque vai ter estudo um dia. Doutora Amanda. Opa, cadê? Oi. Parabéns pela sua fala, maravilhosa. E eu gostaria de saber, a gente tem muitos pacientes que têm arritmia. Eu não assisti a sua palestra desde o início, então não sei se você comentou alguma coisa a respeito. Eu gostaria de saber se é contraindicado o uso do THC, eu acho que mais, para esses pacientes que já apresentam arritmia. Se é só um gatilho, que pode ser um gatilho, como é que é o tratamento para esses pacientes? Se o paciente tiver com um marca-passo descompensado, não pode usar, tá? Mas se o paciente tiver compensado, se tiver tudo certo ali, ele está tomando os medicamentos, sendo acompanhado por cardio, aí dá para a gente fazer sim. A única coisa é ir subindo a dose devagar e tentar fazer essa dose do THC após os alimentos, para não ter tanta hipotensão e não ter tanto efeito colateral. Então, depois das refeições. E caso caia a pressão, colocar um salzinho embaixo da língua, tá sempre medindo, mas se você for devagarinho, dá sim para usar. Agora, marca-passo descompensado, daí não vai dar. Tá bom? Gente, tem mais espaço para perguntas. Isso. Boa tarde, doutora Amanda. Olá. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi muito enriquecedora. Eu sou farmacêutica e eu tenho uma dúvida a respeito da legislação. Quanto à prescrição
o prescritor, ele precisa especificar uma marca, o nome de um produto para a gente conseguir atender? Olha, se for um produto importado, sim. Ele vai precisar colocar ali a empresa, a miligramagem, o volume e a quantidade de óleo que o paciente pode importar por ano. Esse modelo de prescrição é exigência da Anvisa. Tá? Então, infelizmente, a gente não daria para colocar numa forma genérica, a não ser que esse paciente esteja comprando na farmácia. Aí você pode colocar lá canabidiol, 50 miligramas por ml, um frasco, e daí ele consegue ir lá e comprar as marcas da farmácia. Aí você não precisa especificar. Mas se é por importação, precisa especificar, é regra. Eu estava conversando com ele e me ocorreu que o enfermeiro é tara na interação medicamentosa. E o que me veio a questão dos antiagregantes, o clopidogrel, o AS, os arfarínicos. Qual é a sua experiência no manejo desses pacientes que tem uma certa complexidade também? Perfeito. A gente precisa ir acompanhando, né? A gente precisa isso e sempre pedindo, né? Isso, coagulograma e sempre pedindo os marcadores. Não que não dê para usar, né? A gente pode sim usar, mas a gente precisa ir fazendo exames com maior frequência para entendendo se é seguro ou não, tá? Mas a gente usa sim. Uma coisa importante falar da varfarina, né? Ela é uma interação que não dá certo, né? Então, muitos pacientes com arritmia, quando chegam no consultório, na minha experiência, eu sempre troco o anticoagulante, exatamente. Eu uso um anticoagulante mais seguro, mais moderno, e dá para acompanhar pelo fator 10A. Dá para acompanhar. Alô, boa Olá. tarde, doutora. Tudo bem? Eu queria saber, agora vai começar a ter os pacientes que vão usar a longo prazo, dos efeitos adversos a longo prazo, ou talvez, se existir esses efeitos, fazer o que o Paulo sugeriu, dar uma limpeza nos receptores para uma regenerada. Se tem alguma coisa já falando desses efeitos a longo prazo, sei lá, 10, 15 anos usando THC alto. Perfeito. 10, 15 anos usando THC alto, você tem que se preocupar com o resíduo pulmonar, com a qualidade de como está sua respiração, né? Às vezes até visitar um pneumo, fazer uma espirometria para entender se o teu pulmão está bonzinho. Mas a nível cerebral, que é a sua pergunta, se você for fazendo esses time breaks de vez em quando, a cada 6 meses, não fazendo um uso abusivo e usando, depende muito da qualidade do produto que você usa, não existem efeitos adversos a longo prazo, mostrando, como eu disse, hepatite medicamentosa ou alguma alteração em vesícula biliar, fígado, pâncreas, não existe nada a longo prazo que seja descrito, a não ser essa inflamação pulmonar, né, devido à temperatura, devido à fumaça e todo o resto, né, câncer de boca, câncer de laringe, que aí pode ser ocasionada por qualquer fumaça, porque sempre que tem fumaça, o tecido vai sugar aquela fumaça e tem morte celular. Então, o problema é que ninguém morre da substância, morre da fumaça. Gente, doutora Amanda, queria te agradecer, que incrível, né, essas dúvidas todas. Eu queria ter essa mesma garra que você tem para sentar, estudar e para ficar respondendo o pessoal na internet, porque a nossa vida é extremamente corrida, né? Queria agradecer a sua palestra. Infelizmente, eu vou ter que fechar para questões de perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Ai. Obrigada. Gente, eu agradeço demais. Eu existo aqui para vocês, por vocês. Então, me sigam lá no Instagram. O meu @ é amanda.med2020, porque não dava para ser 4h20, que daí era muito na cara. Mas é amanda.med2020 e acompanhem o canal do Natural TV, que a gente fala muito sobre cannabis e a gente tem também as perguntas lá que a gente responde sobre strains, sobre genética, sobre tie break, tudo que vocês quiserem. E agora eu vou passar o microfone para um cara que eu admiro muito, que é um baita médico. Olha, gente, vocês têm muito para aprender com esse cara, um psiquiatra fenomenal, que também é do meu grupinho de médicos da Vicam. Então, doutor Ela tá Wilson roubando, ela Lessa. tá me roubando, ela tá me roubando. Tá vendo? O cara é tão querido que a gente vai brigar para apresentar ele, né?